câmera, o microfone, mas o pior é que não fecha, aí fica atrapalhando. Aí eu mesmo, eu sinto muita dificuldade com essas aulas online, principalmente português, que a gente precisa tanto, né? Principalmente quem tem muita dificuldade de português. E eu acho que é o que a banca mais cobra, que eu estava vendo aí umas provas dela. Essa banca ela cobra bastante português, principalmente gramática, né? Esse negócio de palavras paroxítono, oxítono, acentuação gráfica, eu já estava observando isso aí, que ela cobra bastante. E assim, aí fica complicado para a gente, porque assim, eu achei que a gente ia ter mais aula presencial, mas eu estou vendo aqui que nós temos mais aula é remoto, né? E assim, aí fica difícil. E desse jeito o povo ainda não ajuda, aí complica, né? Mas vai ter mais aulas presenciais, né? Como a Eva falou hoje, já estou com uma professora, né? Muito boa, por sinal, eu conheço. E vai ter essas aulas presenciais, mas é importante realmente que a gente aproveite bem o nosso tempo aqui na nossa aula online. Então, acho que a pessoa desligou. Eu não sei se o pessoal que abre a reunião pode fazer isso, desligar o microfone. Eu acho que tem essa. Tem, Elane? Porque às vezes é preciso que a gente fala, 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 pede, pede, É, pede, e a pessoa não vejam, pessoal, quanto à quantidade de aulas online e presencial, né, foi estabelecido desde o início que são 2 aulas online na semana e a cada 15 dias aulas presenciais. Esse é um fato, sempre terá mais aulas online, certo? Quanto aos microfones, a gente consegue desligar na hora. A gente também consegue desligar o microfone de todo mundo para ninguém falar. Mas a gente acha que num espaço, né, virtual de aula ao vivo, às vezes é interessante a interação, né? Até para tirar a dúvida. Porém, a gente pede o bom senso, né? A educação de todo mundo, a atenção, como Neila falou agora há pouco, para estar atento à questão do microfone, certo? Mas às vezes a gente não consegue de imediato por uma questão do próprio aplicativo, tá bem? Mas a gente pede a compreensão de todos, até porque nós estamos no espaço compartilhado e às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência com o outro, né? Tem muitas pessoas novas e do mesmo jeito que quando a gente teve o primeiro contato a gente teve dificuldade, outros também podem ter e a gente vamos relevar um pouco, né? E vai dar certo, tá bom? Obrigada e continua a aula, né? Então, retomando aqui, o que é um verbo, né? Eu preciso, para eu compreender concordância verbal, eu preciso saber o que é um verbo. Então, o verbo é uma classe de palavra, né, que exprime ação, né? Então, andar, correr, falar, comer, etc. Estado, né? Estar feliz, eu estou animada, eu estou, enfim, o seu estado emocional. Mudança de estado, né? Ah, ela ficou triste. Então, se ela ficou triste é porque ela estava em um estado e mudou para outro estado. Fenômeno da natureza, como nós já vimos até em outra aula, né? Chover, relampear, né? São verbos que indicam fenômenos naturais. Desejo ou ocorrência. Então, o verbo, né, exprime todas essas coisas que eu falei. E o verbo, ele apresenta as flexões de quê? De número, que é singular e plural, de pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa, são as pessoas do discurso, modo, tempo, aspecto e voz, certo? Então, aí podemos ter também locução verbal, né? Então, o que é locução? Locução é um conjunto de palavras. Então, essas palavras vão vir juntos, no caso, locução verbal vão ser dois verbos ou mais, tá? Dois verbos ou mais. De novo, alguém com o microfone aberto. Locução verbal, pronto, fechou. Locução verbal vai ser dois verbos juntos, né? Que fazem o papel de um verbo, né? Então, você vai ter dois verbos, um auxiliar e um verbo principal. Geralmente são dois. Pode ser mais de dois? Pode, mas geralmente, né? Vem dois verbos. Aí, o verbo auxiliar e o verbo principal, né? Quando você tem uma locução verbal, eles vêm junto, eles estão trabalhando junto, não são dois verbos separados, são juntos e eles estão trabalhando junto, fazendo papel como se fosse um, tá? E quando você tem uma locução verbal, é o verbo auxiliar que é flexionado, né?
na concordância, a gente vai ver que a gente vai fazer as flexões do verbo, de pessoa, de número. Então, quando você tem uma locução verbal, quem vai flexionar é o verbo auxiliar. Então, você vai fazer essa flexão de número, de pessoa, você vai fazer de tempo, você vai fazer no verbo auxiliar. E o verbo principal, ele traz a ideia central. Então, a ideia daquela frase, quem vai trazer a ideia central vai ser o verbo principal. Depois vocês vão entender por que é importante compreender isso aqui, nas questões principalmente, na hora da resolução. O verbo, na concordância verbal, né, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Essa é a regra geral, que nós vamos já chegar nela. Só existem, né, então aí a gente retoma. Quando nós estávamos estudando sujeito, né, nós falamos sobre o núcleo do sujeito, né, que é a palavra lá mais importante do sujeito. E só existem três palavras, né, três classes de palavras que podem exercer essa função de núcleo do sujeito. Ou vai ser um substantivo, ou vai ser um pronome pessoal, para ser sujeito ao pronome pessoal. O núcleo vai ser o pronome pessoal. Eu, tu, ele, ela, nós, etc. Ou uma palavra substantivada, né? O que é uma palavra substantivada? É uma palavra que é de outra classe gramatical, mas que eu transformo ela em substantivo. Por exemplo, eu posso substantivar um verbo. Então, se eu digo assim, o seu andar é bonito. Então, veja, andar é verbo, mas nessa frase que eu falei, ele está substantivado, porque eu usei um artigo antes, um artigo e um pronome possessivo, que são duas palavrinhas que acompanham o substantivo. Então, eu substantivei o verbo. Então, pode ser uma palavra substantivada. A ordem. Vocês lembram também que a gente falou sobre a ordem das orações, né? Que elas têm a ordem direta, que é sujeito, verbo e o complemento. Se houver, porque se houver, porque nem sempre a frase vem com complemento. Às vezes você tem uma frase que é só o sujeito e o verbo, né? Ou às vezes você tem uma frase que é só o verbo. Se eu digo, então, choveu. Pronto. É uma frase, é uma oração, né? Então, mas se tiver essas partes, elas vêm na ordem direta, é essa. Sujeito, verbo, complemento. Essa é a ordem natural, é a ordem direta. E é a ordem que a gente vai encontrar a maior parte das construções, dessa forma. Mas, como nós vimos, essa ordem ela pode ser alterada, ela pode ser invertida, né? E muitas vezes, quando tem a inversão, quando você pega uma frase que está invertida, que o verbo vem antes do sujeito, isso vai implicar na concordância, né? Nós vamos ver nas regras que isso vai fazer diferença na hora de fazer a concordância. Então, vamos lá. Primeira regra de concordância verbal é a regra geral, né? Ou seja, de modo geral, qual é a regra de concordância verbal? O verbo, ele vai concordar com o sujeito, na verdade, com o núcleo do sujeito, né? Em número e pessoa, né? Então, nós temos aqui uma frase como exemplo. Ela acredita em Deus. Quem é o sujeito? Ela, né? Vejam aí que eu coloquei o sujeito em verde e o verbo em vermelho, tá? Então, ela é o sujeito. Ela, terceira pessoa do singular, né? As pessoas, Eu vou lá para o quarto. primeira pessoa, tá? Primeira pessoa. Eu, primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural. Então, primeira pessoa são essas duas pessoas, que é a pessoa que está falando, né? A primeira pessoa do discurso é a pessoa que está falando. Segunda pessoa, tu ou vós, é a pessoa com quem a gente fala, né? Então, você está conversando com outra pessoa. Aquela pessoa com quem você está falando é a segunda pessoa do discurso, né? Então, você se refere a ela como tu ou vós, né? Seria, segundo a norma, né? Hoje em dia a gente usa mais o pronome de tratamento você. E a terceira pessoa é sobre quem ou sobre o que se está falando, né? Que é ele ou ela.
A gente vai se referir a essa terceira pessoa como ele ou ela, eles ou elas, se for no plural. Então, essas são as pessoas. Então, ela, terceira pessoa do singular. Então, eu flexiono o verbo para concordar com o sujeito que está na terceira pessoa do singular. Então, ela acredita. Né? Essa regra a gente já tem internalizada. Desde quando a gente aprende a falar. Mesmo não sabendo explicar como é a regra, mas a gente fala fazendo a concordância correta, geralmente, né? Ela acredita em Deus. A gente não diz, ela acredita em Deus, né? Ninguém aprende a falar, mesmo sem estudar, sem ir para a escola. Uma criança, por exemplo, que já aprende a falar, se ela convive com pessoas que falam dessa forma, ela vai aprender do mesmo jeito. Então, ela vai falar, ela acredita em Deus, eu quero água, né? Então, a gente já aplica isso. Então, isso é a regra geral. O sujeito, o verbo concorda com o sujeito. Aí, se tiver no plural, o verbo também vai para o plural. Elas acreditam em Deus, né? Então, essa é a regrinha básica, a regrinha geral. Assim, né? Então, o que é que eu coloquei importante? Algumas regras eu destaquei. Por que que eu destaquei? Porque são muitas regras. Mas a gente observa, fazendo questões, pesquisando questões, vendo provas, que tem algumas que são mais, que caem mais. Algumas regrinhas que caem mais do que outras, né? Então, a gente pode, né, dar maior destaque, né, focar mais, né, nessas regras. Então, a regra geral, sem dúvida, é uma regra que você precisa saber. E com certeza sabe, né? Então, o verbo concorda com o sujeito. Nós vimos que esse sujeito pode ser simples ou esse sujeito pode ser composto. No caso de ser um sujeito simples, não tem muito mistério, né? O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Então, exemplo, os pássaros migraram. Mesma coisa. Os pássaros, terceira pessoa do plural, né? Se a gente fosse substituir, seria eles. Migraram. Então, o verbo flexiona na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito. Tu és forte. Então, vejam, observem que aqui nessa primeira frase que tem os pássaros migraram, o sujeito, no caso aí, o núcleo do sujeito é um substantivo, né? O substantivo pássaros é o núcleo do sujeito. E aqui nessa outra frase, tu és forte, né? Tu és forte. O sujeito é o pronome pessoal tu, né? E é o núcleo também do sujeito, que é a segunda pessoa do singular. Então, o verbo flexiona para concordar com esse sujeito que está na segunda pessoa do singular. Então, tranquilo, né? Até aqui, tranquilo. E aí, essa é a regrinha geral, tá? E agora a gente vai passar a ver algumas particularidades, né? São regras que vão ter particularidades mesmo, o nome é esse mesmo. Então, quando nós temos como núcleo do sujeito um substantivo coletivo, o verbo concorda com o núcleo. Vamos lá. A boiada. Boiada é um substantivo coletivo. São vários elementos, né, que compõem aquele coletivo. Mas a palavra está no singular. Então, o verbo fica no singular. A boiada. Né? A palavra aqui está no singular, então, terceira pessoa do singular, o verbo concorda com o núcleo boiada que está no singular, a terceira pessoa do singular. As boiadas. Já se eu colocar no plural, o sujeito, né? As boiadas, o verbo vai flexionar também no plural para concordar com o sujeito, né? Com o núcleo do sujeito que é boiadas. As boiadas atravessam dois grandes rios. Tranquilo. Aí tem uma questão. Se esse coletivo ele vier especificado por um adjunto adnominal, o verbo, aí você tem a possibilidade de fazer a concordância de duas formas. Como aqui no exemplo, veja. Um bando de andorinhas alegravam a praça.
Então, aqui eu tenho o coletivo, né, que é um bando, mas eu especifiquei de que esse bando, né, eu especifiquei aqui com um adjuntado nominal de andorinhas, tá? Se você, quem tiver como material e puder anotar, fazer anotações, observações, é importante, né? Então, um bando de andorinhas, essa parte toda é o sujeito, né? Então, um bando, bando é o núcleo do sujeito, né? É bando, está no singular, é o núcleo do sujeito. Aí é um bando de quê? De andorinhas, né? Então, eu especifiquei esse coletivo com o adjuntado nominal de andorinhas. E o núcleo desse adjuntado nominal é andorinhas, tá? Coloquei aí destacado, né? Então, aqui eu tenho a possibilidade de fazer a concordância ou com bando, que é o núcleo do sujeito, né? Como a regra geral, ou com andorinhas, que é o núcleo do adjuntado nominal, tá? Então, eu tenho aqui as duas possibilidades de flexionar, ou no plural ou no singular. Quando nós temos como núcleo do sujeito nomes próprios no plural, né? Então, nós temos alguns nomes próprios que eles só existem no plural, como, por exemplo, o nome do país Estados Unidos, né? Não tem Estado Unido. O nome do país é Estados Unidos no plural, né? Então, o que é que a regra diz com esses nomes? Como Estados Unidos, Minas Gerais, às vezes nome de alguma obra literária que é no plural, como Lusíadas de Camões, né? Todos entram nessa regra. Qual é a regra para a concordância? Se esse nome vier acompanhado, né, vier precedido de artigo, a flexão do verbo é no plural, porque, obviamente, o artigo vai estar no plural. E se não vier o artigo, aí fica no singular, tá? Professora, licença, mas essa observação aí está errada, não? Se não vier precedido de artigo, Eu fica troquei, no singular. Trocou, professora. pronto. Depois eu faço a correção, viu? Eu vou fazer a correção e vou reenviar o material para vocês. Mas a regra é o seguinte: se não vier o artigo, o verbo fica no singular. Pronto, eu vou fazer essa correção, tá? O verbo fica no singular. Então, Estados Unidos está intensificando esforços para evitar que a guerra em Israel e Hamas se alastre pela região. Então, aqui o substantivo Estados Unidos não veio acompanhado do artigo. Então, fica no singular. Já se vier o artigo, e eu disser os Estados Unidos, aí o verbo vai para o plural. Os Estados Unidos estão, tá? Intensificando esforços. Se você assistir o jornal, você observa bem essa regrinha aqui, que quando o apresentador diz os Estados Unidos, é que ele usa o artigo os, o verbo fica no plural. Os Estados Unidos estão. Certo? Deu para entender? Depois eu faço a correção no material e reenvio, tá bom, pessoal? Aí eu coloquei essa plaquinha de importante por quê? Porque geralmente, né, em questões, a probabilidade de cair essa regra aqui é grande, né? Sempre ela tá ali, aparece. Eu tô dizendo que vai cair? Não, porque eu não tenho uma bola de cristal. Mas pelo que eu observei, pelas questões que eu já vi, os concursos que eu já fiz e provas, eu observei que algumas regras caem mais do que outras. Então, essas que eu coloquei como importante é porque eu percebi que tem uma probabilidade maior de cair, entendeu? Então, atentem para ela. Se o sujeito, né, for um pronome de tratamento, como núcleo do sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular, dependendo do número do pronome de tratamento. Então, Vossa Alteza sabe o lugar. Então, temos aí o pronome de tratamento Vossa Alteza como sujeito. Como no caso está se referindo a uma única pessoa, está no singular, o verbo fica no singular. Terceira pessoa singular. Vossa Alteza sabe. Já se eu estiver me referindo a mais de uma pessoa, né? Com esse mesmo tratamento, vossas altezas sabem. Então, vai ficar na terceira pessoa, ou do singular ou do plural,
dependendo aí de como o pronome venha. Se vier no singular, concorda no singular. Se vier no plural, concorda no plural. Mas sempre na terceira pessoa. Pronome relativo que como núcleo do sujeito. Tá? O verbo, nesse caso, vai concordar com o antecedente do pronome. Então, se eu digo, fui eu que falei. Tá? Então, aqui nós temos duas orações. Fui eu e que falei, certo? O que é o sujeito do verbo falei. Por isso, ele diz, você tem o pronome relativo que como sujeito, né? E ele está retomando o eu. É como se fosse duas frases e fosse assim, ó. Fui eu e eu falei. Mas aí, para não repetir o eu uso o que para retomar o eu, né? Então, fui eu que falei. O que acontece aqui? O verbo vai concordar com o pronome que antecede, ou a palavra que antecede o pronome que. Então, qual foi o que antecedeu aqui? No caso, o pronome eu. Então, o verbo concordou com eu, ó. Flexiona aqui na primeira pessoa do singular. Eu falei. Foste tu que falaste. Então, concorda aqui, flexionando com tu que está antecedendo o pronome que. Foi o menino que falou, né? Então, o verbo aqui concorda com menino, né? Na terceira pessoa do singular aqui, certo? Então, com o pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente desse pronome. Já com o pronome relativo quem, como núcleo do sujeito, o verbo vai ficar na terceira pessoa, concordando com o pronome relativo. Então, aqui já muda. A concordância aqui já é feita com o pronome quem. Então, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular, tá? Se for o quem. Independente do antecedente, a concordância aqui é feita na terceira pessoa do singular. Então, fui eu quem falou. Foste tu quem falou. Foi o menino quem falou. Então, aqui, independente de quem antecede, a concordância é feita com o pronome relativo e fica na terceira pessoa do singular. Beleza? Quando você tem um pronome indefinido ou um pronome interrogativo no plural, seguido do termo de nós ou de vós. Né? Como isso? Quais de vós ou quais de nós? Muitos de nós ou muitos de vós. Dessa forma. Então, quando você tem essa estrutura, o verbo ele pode ficar na terceira pessoa do plural ou pode concordar com o pronome pessoal. Então, você tem aqui as duas opções de concordância. Quais de vós fazem o bem? Então, ele flexionou aqui na terceira pessoa do plural, né? Concordando com o próprio pronome. É o pronome quais, o pronome definido. Ou a concordância pode ser feita com o pronome pessoal. Quais de vós fazeis o bem? Tá? Ambas as formas são admitidas. Muitos de nós sabem o que fazer. Ou muitos de nós sabemos o que fazer. Okay? Então, a concordância pode se dar tanto com o pronome indefinido ou interrogativo, ficando na terceira pessoa do plural, como pode ser feita com o pronome pessoal. Quando você tem número percentual como núcleo do sujeito ou no sujeito, o verbo vai concordar com o numeral ou com o substantivo que o segue quando houver. Vamos ver aqui no exemplo. 1% não entendeu nada em sala de aula. Então, eu coloquei aqui só o percentual, mas eu não especifiquei 1% de quê ou de quem, né? Eu coloquei só o percentual. Então, nesse caso aqui, a concordância só pode ser feita com o numeral. 1% é singular, né? Então, o verbo fica no singular. 1% não entendeu.
Se fosse 20%, já seria 20% não entenderam, né? Porque o numeral 20 já é plural, né? Ou 2 ou 3. Então, a partir de 2, que é plural, o verbo vai para o plural, concordando com o numeral. Se ele vem acompanhado de um substantivo, né? Eu coloco 1% dos alunos. Aí eu tenho aqui, nesse caso aqui, duas opções. Eu posso fazer a concordância com o numeral 1, que está no singular, né? Então, 1% dos alunos fez a recuperação. Ou eu posso fazer a concordância com o substantivo. 1% dos alunos, né? Veio especificando aqui e está no plural, alunos, então eu posso fazer a concordância com alunos. 1% dos alunos fizeram a recuperação, tá? Então, ambas as possibilidades estão corretas. 80% dos alunos entenderam. Por que é que aqui só pode ficar no plural? Porque tanto o numeral como o substantivo estão no plural. Então, que eu faça a concordância ou com o numeral ou com o substantivo, os dois estão no plural. Então, o verbo só pode ficar no plural, né? 80% dos alunos entenderam perfeitamente o assunto, tá? Então, destaquei aqui também que é uma outra possibilidade de maior do que outras regras que eu vi de repente aparecer, né? Essa regrinha. Sujeito formado por expressões partitivas, né? Então, a maior partitiva, né? Ou seja, que vai falar de parte. Então, a maior parte de ou parte de, a maioria de uma porção de expressões desse tipo, né? Seguidas de substantivo no plural. O verbo tanto pode ficar no singular, destacando o conjunto, como pode ficar no plural, destacando um elemento do conjunto. Então, a maioria dos casos de infecção ocorre por falta de saneamento básico. Nesse caso aqui, né, eu flexiono o verbo no singular, concordando com a maioria. Com maioria. Já se eu disser a maioria dos casos de infecção ocorrem por falta de saneamento básico, eu estou fazendo a concordância com o substantivo casos, tá? E aí vocês vejam uma coisa importante aqui que ele disse, que é dependendo de com quem você faz essa concordância, a ênfase que você quer dar muda, né? Então, o verbo, a concordância no singular destaca o conjunto, né? Por quê? Porque quando eu digo a maioria, né? Então, estou destacando o conjunto todo. Dos casos, né, ocorre por falta de saneamento, estou destacando o conjunto. E no plural, destacando os elementos do conjunto. Então, a maioria dos casos. Né? Então, dos casos, já não é todo o conjunto, né? Somente alguns casos. Então, aqui já destaca os elementos. A maior parte dos pesquisadores precisa de mais verba. Então, aqui concorda com a maior parte, né, que está no singular, ou se eu digo a maior parte dos pesquisadores precisam, no plural, aí eu estou concordando com pesquisadores, certo? Então, as duas possibilidades são aceitas. Outras expressões. Expressão mais de ou menos de, cerca de, seguida de numeral e substantivo. Nesse caso, o verbo concorda com o substantivo. Então, mais de um tenista representou o Brasil nas Olimpíadas, né? Então, mais de um tenista representou, concordando com o substantivo. Cerca de 20 pessoas aguardavam na fila do caixa, né? Então, aqui o substantivo está no plural, então ele fica no plural, né? E, de certa forma, concorda com o numeral também, porque se o numeral for singular, o substantivo vai ficar no singular. Se o numeral
Se o substantivo for no plural, não tem como numeral ser no singular, né? Então, eles também concordam. Porque eu não vou dizer cerca de um tenistas. Não dá para fazer a frase dessa forma, né? Então, concordância aqui com o substantivo. Se o substantivo está no singular, o verbo fica no singular. Se o substantivo está no plural, o verbo fica no plural. Outras expressões. Um dos que ou uma das que. Com essas expressões aqui, o verbo fica no plural. Você é um dos que mais gostam de literatura. Antônio era um dos alunos que faziam lindos poemas. Agora nós vamos ver algumas concordâncias com sujeito composto, tá? Então, sujeito composto é aquele sujeito que tem mais de um núcleo, né? Tem mais de um núcleo. Aí esse é o sujeito composto. Esse sujeito, essa concordância, ela pode mudar de acordo de onde esse sujeito vem. Se ele vem anteposto ao verbo, ou seja, antes do verbo, que é a ordem direta, ou se ele vem pós-posto ao verbo. Então, nós vamos ver como isso ocorre. Ouro Preto e Mariana são cidades marcadas pela antiga mineração. Então, aqui o sujeito está anteposto, né? Ele está na ordem direta, então segue a regra geral, né? Se são dois núcleos, né? Então, é plural, né? Então, o verbo fica no plural. Ouro Preto e Mariana são cidades marcadas pela antiga mineração. A diretora e o secretário chegaram pontualmente à reunião. Então, eu tenho dois núcleos aí, diretora e secretário. Então, apesar de cada um desses núcleos estar no singular, mas são dois núcleos. Então, se são dois núcleos, já é plural, né? Então, a diretora e o secretário chegaram. Então, estando nessa ordem, né, na ordem direta, com o sujeito anteposto ao verbo, segue, o verbo fica no plural. Já se você tem esse sujeito composto pós-posto ao verbo, ou seja, o sujeito vai estar depois do verbo, né? A ordem, ela não está mais na sua ordem direta, ela foi invertida, né? Então, vem primeiro o verbo, depois o sujeito. Então, aqui, ó, aí você tem duas possibilidades de concordância, tá? Quando isso acontece. O verbo pode ficar no plural, da mesma forma do outro exemplo, né? Chegaram o técnico e os jogadores. Da mesma forma, eu tenho um sujeito composto com dois núcleos, técnico e jogadores, tá? Então, o verbo pode ficar no plural, né? Concordando com os dois núcleos. E a concordância também pode ser feita com o núcleo mais próximo do verbo, tá? Então, nesse caso aqui, como o núcleo mais próximo aqui é técnico, eu posso fazer a concordância no singular concordando com o técnico. Chegou o técnico e os jogadores, tá? Então, eu só posso fazer isso no caso do sujeito estar pós-posto ao verbo, né? Se o sujeito vier depois do verbo, ou se o verbo vier antes do sujeito, né? Que dá no mesmo, tá bom? Então, nesse caso aqui, tem essas duas possibilidades de concordância. Se você tem um sujeito composto formado por pessoas gramaticais diferentes, o verbo é flexionado no plural, porque você vai ter duas pessoas. Duas pessoas já é plural. Mas se são pessoas diferentes, o verbo é flexionado no plural na pessoa do discurso que prevalece sobre as outras. E aí nós temos aqui essas regrinhas de prevalência. A primeira pessoa prevalece sobre a segunda. Então, se você tem na frase a primeira e a segunda pessoa, ou a primeira e a terceira pessoa, ou primeira, segunda e terceira pessoa, o verbo vai para a primeira pessoa, mas do plural. Por quê? E isso é fácil, né? A gente faz isso aqui tranquilamente. Eu e tu. Eu e tu equivale a nós. Se fosse eu, tu e ela,
equivale a nós, né? Que é a primeira pessoa do plural. Então, essa concordância aqui a gente faz intuitivamente muito fácil. Eu e tu levaremos a proposta ao professor. Carlos e eu fotografamos tudo naquele passeio. Então, ó, aqui nós temos, no primeiro exemplo, primeira e segunda pessoa, né? Eu e tu. Então, vai para a primeira pessoa do plural. Carlos e eu tem terceira e primeira pessoa do singular, vai também para a primeira pessoa do plural. E se não tiver a primeira pessoa, você tiver segunda e terceira pessoa, a segunda prevalece sobre a terceira. Mas no caso vai para o plural. No caso vai para a segunda do plural. Então, tu, segunda pessoa do singular, e ele, terceira pessoa do singular. O verbo vai para a segunda pessoa do plural. Tu e ele levareis a proposta ao professor. Carlos e tu fotografastes tudo naquele passeio. Terceira pessoa do singular, mais segunda pessoa do singular. Então, nesse caso aqui, fica na segunda pessoa do plural, tá? Isso é o que diz a norma padrão, porque o que é cobrado em concurso é a norma padrão, né? Então, muitas vezes, na linguagem coloquial, você pode encontrar Carlos e tu falaram ou fotografaram tudo naquele passeio, na linguagem coloquial. Isso pode ocorrer, mas aqui a gente está tratando da norma culta, né, conforme as normas gramaticais da norma padrão. Então, o que diz a norma padrão é isso aqui, que deve ser flexionado se tiver segunda e terceira pessoa do singular, vai para a segunda pessoa do plural, certo? Se você tem um sujeito composto que é formado por núcleos sinônimos, né? Ou seja, as palavras elas têm o mesmo sentido ou quase o mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, o verbo tanto pode ficar no plural como no singular. Tem as duas possibilidades. Então, muita sinceridade e franqueza às vezes soa mal ou às vezes soam mal. Você pode ter as duas possibilidades, tá? Se forem sinônimos, tá? Veja que sinceridade e franqueza é praticamente a mesma coisa, né? Então, são sinônimos. Se você tiver um sujeito composto com núcleos que são colocados de maneira gradativa, né? Veja, a falta de companhia, a solidão, a angústia. Veja que ele colocou isso de uma forma gradativa, né? Primeiro foi a falta de companhia, depois a solidão, depois a angústia, né? Então, ele colocou de uma forma, esses núcleos de uma forma gradativa, que foi se acentuando. Então, quando isso acontece, também você tem as duas possibilidades de concordância, tá? Ou no singular ou no plural. Vendo assim, três núcleos, normalmente você já vai pensar em fazer a concordância no plural, né? Porque você não, é um sujeito composto, três núcleos, então é plural. A falta de companhia, a solidão, a angústia levaram-no ao desespero. Beleza, tá correto? Mas se por um acaso você se deparar com uma questão e estiver flexionado no singular, você conhecendo a regra, você vai saber que por mais que às vezes pareça estranho, né? Porque muitas vezes a gente é muito acostumado a usar uma linguagem mais coloquial, que às vezes quando a gente vê uma construção de acordo com a norma, às vezes a gente até estranha, às vezes a gente até soa como estranho, e aí você pode até pensar que está errado, mas não está. Então, nesse caso aqui, admite as duas concordâncias, tá? A falta de companhia, a solidão, a angústia levou ao desespero, certo? Sujeito composto, se os núcleos se referirem à mesma pessoa ou à mesma coisa.
Nesse caso, o verbo fica no singular. Veja, o cidadão brasileiro, o eleitor, espera leis sociais mais justas. Certo? Então, quando eu coloquei aqui o cidadão brasileiro, depois eu coloquei o eleitor, eu estou me referindo à mesma coisa, à mesma pessoa. Não são coisas distintas, né? É como se eu só quis reforçar uma ideia. Então, nesse caso aqui, fica no singular. Por quê? Porque os dois núcleos se referem à mesma pessoa, ou se referirem à mesma coisa. Então, fica no singular. Ó. Os seres humanos, a humanidade, precisa de paz. Né? A gente muitas vezes utiliza a construção dessa forma na redação, né? Quando a gente vai escrever e aí a gente coloca uma ideia e às vezes quer reforçar e aí coloca com outra palavra essa mesma ideia, né? Mas eles estão se referindo à mesma coisa. Os seres humanos e a humanidade são a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, você flexiona o verbo no singular, né? Terceira pessoa do singular, concordando aqui com esses núcleos. Sujeito composto, se os núcleos forem resumidos por um aposto. No caso aqui, esse aposto é um pronome definido. Tudo, nada ou ninguém, por exemplo. Nesse caso, o verbo fica no singular. Você vai ter vários núcleos, mas no final, esses núcleos vão ser resumidos em uma palavra, né? Que no caso aqui é o aposto, veja. Leituras, pesquisas, provas, planos, tudo é trabalho do professor. Então, veja que todos esses núcleos, eles foram resumidos na palavra tudo. Tudo é trabalho do professor. Então, a concordância aqui, né, acaba sendo feita com essa palavrinha aqui, fica no singular. Tudo é trabalho do professor. Tem um errozinho de digitação bem aqui. Esse I tá de intruso aqui. Ou esse L, na verdade. Pedro, Paulo, José, ninguém me fará mudar de ideia. Então, a mesma coisa. Eu tenho três núcleos anteriores à palavra ninguém, mas eles são resumidos na palavra ninguém. Então, concordância aqui do verbo é no singular, concordando com ninguém. Se você tem um sujeito composto com núcleos unidos por a palavra ou por a palavra nem. Nesse caso, o verbo fica no plural se a informação do predicado for válido para todos os núcleos. Então, veja, você tem aqui um sujeito composto, então ele tem mais de um núcleo, e esses núcleos, eles são ligados por ou por a palavra nem. Tá? Então, bebida ou fumo prejudicam a saúde, né? Então, veja que o que está dizendo aqui no predicado, prejudicam a saúde, se refere aos dois núcleos. Tanto a bebida como o fumo prejudicam a saúde, né? Se refere aos dois. Então, nesse caso, o verbo fica no plural. Nem o Brasil, nem a Argentina venceram o torneio. Aqui também se refere aos dois. Tanto se refere ao Brasil como se refere à Argentina. Nenhum nem o outro venceu o torneio. Então, nesse caso aqui, fica no plural o verbo. Já se a informação do predicado se referir apenas a um dos núcleos, aí o verbo fica no singular. Veja aqui. Na fase final, França ou Itália seria o campeão. Então, veja aqui que no caso aqui a palavra ou, aqui dá a ideia de exclusão. Não tem como os dois ser campeão. Ou um ou o outro. Se um for campeão, o outro não vai ser. Então, a informação vai ser válida apenas para um. Ou a França vai ser campeão, ou a Itália vai ser campeão. Então, a informação do predicado ela é válida apenas para um dos núcleos. Né? Então, tem a ideia de exclusão aí. Então, nesse caso, a concordância é feita no singular. O ministro do Trabalho ou da Justiça anunciará a nova medida. A mesma coisa aqui, você tem o ou com a ideia de exclusão. Então, a informação aqui
vai ser válida para um ou para o outro. Então, ou vai ser o ministro do Trabalho ou vai ser o ministro da Justiça. Não serão os dois, vai ser só um dos dois, tá? Então, nesse caso aqui, fica no singular. Tranquilo, pessoal? Até aqui, tá dando para acompanhar? Quando você tem um sujeito composto e os núcleos são unidos pela palavra com. Nesse caso, o verbo fica no plural quando se quer atribuir aos núcleos o mesmo grau de importância. Veja, César com sua mãe abriram a livraria. Então, nós temos aqui o sujeito, que é César com sua mãe, esse é o sujeito. E aí tem dois núcleos, né? César e mãe, né? São os dois núcleos. Então, se eu flexiono o verbo no plural, eu estou dando o mesmo grau de importância aos dois núcleos, tanto a César como a sua mãe. Para mim, são importantes igualmente. Então, fica no plural. Já se eu quiser destacar o primeiro núcleo, ó, aí, nesse caso, admite-se o verbo no singular, tá? Admite-se o verbo no singular quando se quer enfatizar o primeiro núcleo. Então, César, com sua mãe, abriu a livraria. Nesse caso aqui, deixando o verbo no singular, eu estou dando destaque a César, tá? Então, existe essa possibilidade do verbo ficar no singular para dar essa ênfase ao primeiro núcleo, ok? Quando você tem um verbo que tem como sujeito, que tem um sujeito oracional. O que é um sujeito oracional? É o sujeito que vai ser uma oração inteira, né? Então, uma oração inteira vai fazer o papel de sujeito daquele verbo, como nesses exemplos que tem aqui embaixo, ó. É importante que você participe da reunião. Então, nesse caso aqui, o que é importante? Que você participe da reunião. Então, deixa eu fazer uma coisa bem aqui, pessoal. Aqui é importante. Aqui não faz parte e necessário. Deixa eu... Pronto. Essa correçãozinha aqui. Nesse caso aqui, é importante, né, que você participe da reunião. Então, quem é o sujeito desse verbo é? Que você participe da reunião. Que você participe da reunião é sujeito, né? Toda essa oração é sujeito do verbo é, aí nessa frase. Então, quando você tem, né, um verbo com sujeito oracional, então isso aqui é um sujeito oracional, o verbo fica sempre no singular. Então, é importante que você participe da reunião. Será necessário resolver todas as questões, né? Então, resolver todas as questões, né, que é uma oração, que é o sujeito desse verbo será, então o verbo fica no singular. Não adianta eles esperarem mais. Aqui, ó, o sujeito é eles esperarem mais, tá? Então, quando você tem essa estrutura de ter um verbo que tem uma oração inteira como sujeito, ele fica no singular. Verbo com índice de indeterminação do sujeito. A gente viu quando a gente estava estudando também oração sujeito, tá? O sujeito e os tipos de sujeito. Então, aqui você tem uma oração sem sujeito. Veja, se o verbo concorda com o sujeito e a oração não tem sujeito, ele vai concordar com quem? Nesse caso, o verbo fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular, tá?
quando você tem uma oração sem sujeito. E isso acontece aqui quando você tem o verbo, no caso, o verbo intransitivo ou transitivo indireto, seguido da partícula se, né? No caso, a partícula se aqui vai ser o índice de indeterminação do sujeito. Então, precisa-se de digitadores, né? Então, você tem aqui precisar é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa, né? Então, nesse caso aqui, aplica essa regra. O verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Acredita-se em marcianos. Então, a mesma coisa, verbo transitivo indireto. Acreditar em. Né? Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, você tem aqui a presença da preposição, é um verbo transitivo indireto. E vive-se bem aqui. No caso, o verbo viver é um verbo intransitivo. Né? Então, todos esses três exemplos, você tem o verbo seguido do se como índice de indeterminação do sujeito. Tá? Então, o verbo, nesse caso, fica sempre na terceira pessoa do singular. Aí você tem aqui uma outra construção bem parecida, né? O verbo com a partícula se. Só que aqui você vai ter um verbo transitivo direto ou bitransitivo, que é aquele verbo que tem dois complementos, um complemento transitivo direto e um complemento com preposição e um complemento sem preposição, né? Ele vai ter um objeto direto e um objeto indireto. Então, ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto. Nesse caso, quando você tem o verbo transitivo direto ou bitransitivo com a partícula passivadora, né, o se, o verbo concordará com o sujeito. Então, perceba que nessa anterior aqui, eu tenho uma oração sem sujeito, tá? Eu tenho uma oração sem sujeito, porque o se é índice de indeterminação do sujeito. Eu tenho uma oração sem sujeito, então o verbo fica na terceira pessoa do singular. Aqui não. Quando eu tenho o se como partícula apassivadora, tem sujeito. Essa frase aqui tem o sujeito. Então, o verbo vai concordar com esse sujeito. Então, nesse caso aqui, ó, vende-se uma casa de veraneio. O sujeito é uma casa de veraneio. Vendem-se casas de veraneio. Nesse caso aqui, flexiona, né? Então, se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo fica no plural, tá? Então, nesse caso aqui, flexiona. Como é que você vai fazer para diferenciar, né? Porque as estruturas são bem semelhantes, então você pode confundir. Primeiro é vendo se o verbo é transitivo ou intransitivo, né? Se ele é transitivo direto ou indireto. É a primeira forma. Se você conseguir perceber, não, vende. Quem vende, vende alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Então, é partícula passivadora. Eu faço a concordância. É uma forma. Caso você não lembre, fique na dúvida se o verbo é transitivo, se ele é intransitivo, se é transitivo direto ou indireto, tem uma outra forma, que é, quando a gente está falando aqui de partícula passivadora, é porque a frase está na voz passiva. No caso, na voz passiva sintética, né? Vende-se uma casa está na voz passiva sintética. Eu posso tentar transformar ela na voz passiva analítica, que aí fica claro para mim se tem sujeito ou não nessa frase. Veja, vende-se uma casa de veraneio. Eu transformo para a voz passiva analítica e fica uma casa de veraneio é vendida. Uma casa de veraneio é vendida. Então, aqui fica claro que uma casa de veraneio é o sujeito. Quando eu faço essa transformação, fica evidente aqui que o sujeito está bem aqui. Já se eu vier aqui e tentar fazer essa transformação, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque não tem sujeito. Vive-se bem aqui. Aí, se você tentar transformar, como é que poderia ficar? É vivido bem aqui. Cadê o sujeito? Não tem. De digitadores é precisado. Tá vendo como fica uma coisa estranha? Você não consegue transformar direitinho, como você consegue aqui, ó. Uma casa de veraneio é vendida.
Então, é uma dica, tá? Caso você não consiga identificar se o verbo é transitivo direto ou transitivo indireto. Se você tiver esse domínio e saber identificar se o verbo é transitivo direto ou indireto, você vê aqui, ó. Se ele for transitivo direto ou bitransitivo, aí no caso você faz a concordância com o sujeito, porque ele vai ser partícula passivadora. Se for um verbo intransitivo ou transitivo indireto, aí não flexiona, ele fica sempre na terceira pessoa do singular, certo? E a gente viu isso aqui também na aula de sujeito e predicado, tá? Se vocês voltam, quem quiser revisar essa parte de verbo transitivo direto, eu coloquei essa explicaçãozinha lá naquele material, né? Tem aí isso aqui, que a gente já viu, até eu expliquei isso aqui, de índice de determinação do sujeito, também tem lá. E eu destaquei também essas porque geralmente também é uma das regras que costuma aparecer em questões de língua portuguesa em concurso, com uma certa frequência, né? Geralmente vai ter lá uma dessas, uma frase com uma dessas sentenças dessa forma, né? Ou com índice de indeterminação do sujeito, ou com o verbo intransitivo, ou com o verbo com a partícula passivadora. Outro que também nós vimos, né? Vamos ver novamente agora. A gente viu também na aula de sujeito, de sujeito, tipos de sujeito, foram os verbos impessoais, né? Porque os verbos impessoais, eles não têm sujeito, né? Se é um verbo impessoal, quer dizer, não foi nenhuma pessoa que realizou a ação, então ele não tem sujeito. Então, os verbos impessoais, todos os verbos impessoais, eles seguem essa regra de concordância. O verbo não flexiona, ele fica sempre na terceira pessoa do singular, tá? Todos os verbos impessoais ficam sempre na terceira pessoa do singular, tá? Então, revisando aqui, relembrando quais são os verbos impessoais. O verbo fazer, quando indica tempo, e esse tempo pode ser tanto tempo atmosférico, né, relacionado ao clima, como também tempo decorrido, um tempo que passou, né? Nesses dois casos, o verbo fazer é impessoal e segue essa regra de concordância, fica na terceira pessoa do singular. Então, faz calor intenso na região. No caso aqui, está se referindo ao tempo atmosférico, né? Calor, frio, né? Então, terceira pessoa do singular. Já faz muitos anos, desde o nosso último encontro. Nesse caso aqui, ele está se referindo a tempo decorrido, né? Um tempo que se passou. Então, também é impessoal, fica na terceira pessoa do singular, ele não flexiona. Veja aqui, muitos anos. Eu tenho aqui o sujeito aqui, sujeito não, mesmo que tenha aqui seguido muitos anos, né? Você pode fazer você pensar, não, fazem muitos anos. Não, faz muitos anos, desde o nosso último encontro. Por quê? Porque o verbo impessoal, ele não flexiona, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. O verbo haver no sentido de existir ou no sentido de tempo decorrido também é impessoal e segue essa mesma regra. Vamos ver aqui os exemplos. Há muito tempo que isto aconteceu. Há muito tempo que isto aconteceu. Então, está se referindo a tempo decorrido, né? Então, quer dizer, significa o quê? Se passou muito tempo, né? Então, segue essa mesma regra. Há muitas espécies de ave em extinção, já que ele está no sentido de existir, né? Ou seja, existem muitas espécies de ave em extinção. Verbo haver no sentido de existir, né? Então, aqui ele é impessoal. E aí, vale aqui uma curiosidade. Então, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal e segue essa regra. Mas o verbo existir não é impessoal, tá? Então, se essa mesma sentença aqui fosse com o verbo existir, iria flexionar. Iria ser, existem
muitas espécies de ave em extinção. Veja, a mesma construção, só que com um verbo diferente, tá? Então, tenham atenção a isso, que muitas vezes eles pegam também muito isso aqui e botam como pegadinha, né? Do verbo haver com o verbo existir. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, mas o verbo existir não é impessoal, tá? E essa aqui é uma regra que também, essa aqui cai muito, tá? Se eu fosse apostar em uma dessas regras aqui, essa é uma das que mais aparecem em questões de concurso. Primeiro, sempre vai aparecer, é difícil ter um concurso que nas questões de língua portuguesa não apareça uma questão de concordância. Vai aparecer pelo menos uma questãozinha de concordância, a probabilidade é grande que caia, né? E essa regra aqui é uma regra muito comum de aparecer, tá? Então, eu me atentaria a ela. O terceiro exemplo também não. Havia muitos alunos na formatura. Aqui também, no sentido de existir, né? No caso aqui está no passado, né? Por isso ficou havia, mas sempre no singular. Veja, havia muitos alunos na formatura. E não haviam. Haviam muitos alunos na formatura. Errado. Havia muitos alunos na formatura. Aí, repito, já se for o verbo existir, se fosse o verbo existir aqui no lugar de haver, ficaria existem muitos alunos na formatura. Né? Então, fiquem atentos a essa questão para não cair em nenhuma pegadinha. Alguns verbos, vamos ver aqui, citar alguns verbos específicos. Então, o verbo dar, bater e soar, indicando horas. Concordam com o sujeito. O relógio deu 2 horas. O sino da igreja bateu 3 horas. Então, perceba aqui que aqui o sujeito do verbo dar aqui é o relógio. O relógio deu 2 horas. Então, a concordância aqui foi feita com o sujeito, né? Essa parte aqui que está em verde. E já aqui do verbo bater, nessa frase aqui, o sino da igreja bateu 3 horas, está concordando com o sujeito, né? O sino da igreja. No caso aqui, o núcleo é sino, e está no singular. Então, concordou aqui com... Se fosse os sinos da igreja, aí seria bateram, né? Porque vai concordar com o sujeito, com o núcleo do sujeito. Se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Já aqui, veja, uma construção semelhante, né? Uma frase semelhante, mas que muda o sujeito. Perceba, deu 1 hora no relógio da igreja. Então, veja aqui que aqui o sujeito já mudou. No relógio da igreja não é sujeito, tá? Não é sujeito. Deram 2 horas no relógio da igreja. Então, aqui o sujeito é a parte que vem indicando a hora, né? Essa parte aqui, 1 hora, é o sujeito. Então, a concordância aqui já é feita aqui com ela. Então, deu 1 hora, fica no singular. Deram 2 horas, deram 3 horas, aí já a concordância aqui é com numeral. Por quê? Porque essa parte que tem um numeral aqui é o sujeito nessa construção. Deram 2 horas no relógio da igreja. Certo? Então, ficar atento também para ver qual parte da oração é o sujeito. Porque, no caso aqui, ó, muda. Concordância do verbo ser. O verbo ser, né, ele tem várias regrinhas só do verbo ser. Tem várias regrinhas aqui de concordância. O verbo ser. Quando você tem o sujeito, quem ou que, mais o verbo ser. Tá? A estrutura. Que ou quem mais o verbo ser. Como aqui, ó.
quem são, quem não, que são parônimos. Que são parônimos. Então, veja aqui, você tem o que mais o verbo ser. Nesse caso, o verbo concorda com o predicativo, né? Lembram que o verbo ser é verbo de ligação. Então, você tem sujeito, verbo de ligação, e o que vem depois do verbo de ligação é chamado de predicativo, né? No caso aqui, é predicativo do sujeito. Então, parônimos aqui é predicativo. Então, no caso, quando você tem essa estrutura, que ou quem, mais o verbo ser, o verbo vai concordar com o predicativo. Então, pronto, é voltando. Passando aqui mesmo. Sei demais. Pronto, aqui. Então, quem foram os artilheiros do campeonato? Então, você tem aqui quem, né? O verbo ser aqui no passado, né? Foram. E os artilheiros do campeonato é o predicativo. Então, foram, né? O verbo ser aqui ficou no plural, concordando com o núcleo do predicativo, que no caso aqui é artilheiros. E no caso aqui também, no plural, concordando com parônimos, que é o predicativo do sujeito. Concordância do verbo ser na indicação de hora, de dias ou de distância. Então, quando você tem o verbo ser indicando hora, dia ou distância, o verbo concorda com o predicativo. No caso, esse predicativo vai ser o numeral, porque vai estar indicando hora, e o que é que a gente usa para indicar a hora? O numeral, né? Distância, dia também, né? Então, eu digo, é uma hora. Uma hora está no singular, né? O numeral está no singular, o verbo fica no singular. É uma hora. Já a partir de duas, né? Que é plural, o verbo fica no plural. São 2 horas, são 3 horas, são 15 horas, etc. Quilômetro, mesma coisa. É 1 quilômetro daqui até a escola. São 2 quilômetros daqui até a escola. Mesma regra, tá? E com o dia também acontece a mesma coisa. Se eu disser, hoje é dia primeiro, né? Não, no caso aí tem a palavra dia. Quando tem a palavra dia, fica no singular, né? É dia 1, é dia 2, é dia 3, porque tem a palavra dia. Mas se não tiver a palavra dia, a gente diz, são 23/4, né? Nesse caso aqui, são 23/4. Eu estou indicando o dia, aí concorda com o numeral. Professora, o pessoal está perguntando pelo intervalo. Pronto, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se falta muita coisa para a gente terminar. Se dá para terminar antes do intervalo, se a gente faz o intervalo e retoma. Deixa eu ver. Aqui. Tá terminando, ó. Só falta três dá para a gente terminar, né? Para fazer o intervalo, só falta 3 slides. Vamos concluir. A gente já viu? Concordância do verbo ser em expressões que indicam quantidade, como peso, medida ou valor, seguidas das palavras pouco, muito ou mais do que, menos do que, como nesses exemplos aqui embaixo. Nesse caso, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Exemplo: 5 quilos de arroz é pouco. Então, nós temos aqui o verbo ser indicando quantidade, né? De peso, ou de medida, ou de valor. 5 quilos de arroz é pouco. 6 litros de água é menos do que precisamos. E seguidos dessas expressões, né? Pouco, muito, mais do que ou menos do que.
Então, nesse caso, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Por mais que aqui ó, esteja no plural, 5 quilos de arroz é pouco. 6 litros de água é menos do que precisamos, né? Então, mesmo aqui estando, essa quantidade estando no plural, no caso, a regra diz que o verbo deve ficar no singular, quando tem essa estrutura. Quando você tem o verbo ser ligando um sujeito e o predicativo, formado por substantivos, sendo um deles referente à pessoa, o verbo concorda com a pessoa. Então, veja aqui. Minha vaidade são meus filhos. Minha vaidade são meus filhos. Então, eu tenho aqui o sujeito, minha vaidade, e verbo, né? O verbo ser, são, e meus filhos, que é o predicativo do sujeito. Né? Então, eu tenho o sujeito e o predicativo ligado pelo verbo ser, e tanto o predicativo como o sujeito é formado por substantivos, né? Ó, minha vaidade, então o núcleo aqui é o substantivo vaidade, e o núcleo do predicativo é o substantivo filhos. Um deles se refere à pessoa. Vaidade não se refere não é uma pessoa, né? Filho, sim, filho é uma pessoa. Então, o verbo concorda com aquele que se refere à pessoa. Então, concordou com filhos aqui, ó. Minha vaidade são meus filhos. Por que concordou com filhos? Porque se refere à pessoa. E está no predicativo. Já aqui, ó, o homem é suas ações. Veja, o homem é suas ações. Nesse caso aqui, o substantivo que está se referindo à pessoa é homem, né? Que está no sujeito. Então, eu tenho como núcleo do sujeito homem e tenho como núcleo do predicativo ações, né? Então, qual é que se refere à pessoa? Homem. Então, a concordância é feita com homem, que se refere à pessoa. O homem, por isso ficou no singular. O homem é suas ações. Viu? Então, independente de onde venha, se é no sujeito ou se é no predicativo, vai concordar com o substantivo que se refere à pessoa. E, por último, aqui, para a gente concluir, fazer nosso intervalo, ligando o sujeito, quando ele tem sujeito e predicativo, também, mesma estrutura, sujeito e predicativo, e são formados por pronome pessoal e um substantivo. O verbo, no caso, vai concordar com o pronome pessoal. Veja o exemplo. Eu sou o amigo dele. Então, eu, sujeito, verbo ser, né? Sou. E o amigo dele é o predicativo. No caso, predicativo do sujeito. Então, no sujeito eu tenho um pronome pessoal e no predicativo eu tenho como núcleo um substantivo. Então, o que é que diz a regra? Concorda com o pronome pessoal. Por isso que ficou sou, concordando com eu, concordando com o pronome pessoal. Eu sou o amigo dele. Já aqui, o pronome pessoal ficou no predicativo. O amigo dele sou eu. Então, o amigo dele é o sujeito, né? Tem como núcleo o substantivo amigo. O verbo ser concordou com eu, que no caso aqui é predicativo. Predicativo do sujeito, ó, sou eu. E o verbo concordou com o pronome pessoal, eu. Tá? Então, independente de onde o pronome pessoal, se você tiver, veja, nessa estrutura, sujeito, verbo de ligação, predicativo, tá? Nessa estrutura. E aí você tem essas estruturas formadas por um pronome pessoal e um substantivo. O que é que a regra diz? O verbo concorda com o pronome pessoal. Então, independente desse pronome pessoal estar no sujeito ou estar no predicativo, o verbo vai concordar com o pronome pessoal. Ok? Então, concluímos aqui, né, as regras de concordância verbal. Pode ter até, minha gente, alguma outra regra que eu não coloquei, porque é muita regra. É muita regra. Então,